Olá, meninos e meninas, né? Homens e mulheres, irmãos e irmãs. Bom, venho nesse momento agora trazer para vocês um novo quadro em Loucuras Reais com a Levina. E esse momento será chamado de Momento Efatá. Abram os vossos olhos. Aqui é um direcionamento de Deus, que Deus tem mostrado a mim, tá bom? Eu, a Levina. E eu quero passar para vocês de uma maneira lúdica, de uma maneira divertida, para que vocês compreendam aí. Porque eu observo que quando Jesus ia trazer a mensagem do reino, ele falava muito por parábolas, fazia comparações, metáforas. E foi um sucesso, né? Então eu vou trazer aqui um pouco para vocês uma maneira de passar o recado de Deus para todos aqueles que estão despertos, aqueles que estão com seus olhos bem abertos, mas não está compreendendo muito aqui a questão. Então, como Deus falar aqui, eu vou estar trazendo um momento efatar para vocês, tudo bem? Então, eu quero trazer aqui o primeiro enigma desse momento efatá, porque eu creio que no nome de Jesus os vossos olhos serão abertos. O Espírito Santo há de trazer a vocês um esclarecimento, aquilo que eu não sei passar. Eu confesso que algumas coisas aqui eu não tenho entendimento algum, não tenho conhecimento algum, mas eu sei que nos bastidores do meio evangélico, do meio gospel, está ocorrendo muito. Então, através desse quadro, Deus ele vai sinalizar que ele está lá sim, observando, contemplando tudo que está em oculto e em escondido. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Vamos ver aqui no primeiro recado. Abram vossos olhos. Uma certa candidata que tem carinha de crente, mas é a serpente, com cara de tartaruga. Não votem nela e nem nos seus indicados. Amiga, Deus quer assim mesmo, tá bom, Florzinha? Vocês podem estar, nossa, não, é assim que Deus quer, tá bom? Outra coisa, abram os vossos olhos. Surgirá um pastor que trará um elemento novo para inovar a unção. Ó. Mas é um bovídeo disfarçado de crente. Então presta atenção aí, viu? Com essas novas doutrinas, né? Com essas técnicas. Prestem atenção, porque tem cheiro de enxofre. Então peça para que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo abra os vossos olhos, efatá, para que quando isso acontecer, vocês tenham o discernimento de repreender todo o mal em nome de Jesus. Beleza? Vamos lá. Tem outra aqui, eu não entendi muito bem, mas efatá. Eu vejo pessoas no meio evangélico sendo obrigadas por homens a usar uma certa marca. Ó, não é marca da besta, tá? Ainda não é não. Aqui e ali algum movimento está acontecendo no meio desse gospel aí, que algumas pessoas estão sendo obrigadas a fazer o que eles querem, senão não vai ter um certo resultado. Então o Senhor Jesus, ele está aqui para tirar essa obrigatoriedade, tá? No meio dos irmãos. Porque eles estão impondo mesmo. Se não for do meu jeito, não vai ser, acabou, você não vai conseguir, você não vai ter. Eles estão impondo, os fariseus, os religiosos, os mesmos religiosos, né, da época de Jesus, que perseguiram Jesus, eles estão aí a todo vapor na província. Tá bom? Então, eles estão querendo impor aqui uma certa obrigação e a gente sabe que pela palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, aonde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade. Tá? Então, Deus não impõe nada. Quando é de Deus, as coisas fluem. Todo mundo aceita. É muito maravilhoso. Não é nada obrigado. E aqui eles querem obrigar. Tá? Mas o Senhor Jesus, ele está observando tudo. E ele vai à frente da sua igreja. Tá? E colocando por terra essa obrigação imposta pelo inimigo. Deus vai abrir sim o entendimento de muitas pessoas. Tá bom? Abram os vossos olhos. Outro também. Esse aqui é o mais importante de todos. Efatá. Políticos que tiram a nossa defesa e entregam as nossas cabeças não merecem o nosso voto. Eu observei que ao longo dos anos fizeram propagandas para retirar a nossa defesa pessoal. E hoje nós temos aí na nossa nação inúmeras pessoas de origem duvidosas. A gente não conhece caráter, o que é capaz, a gente não sabe. Eu só sei que está sendo introduzido aqui na nação um monte de gente aí
E a gente tem que abrir os nossos olhos, tá? E a gente não sabe, né? Aí, quando vê que um governo tira a defesa do povo e de repente vê um monte de povo estranho, então, ó, tá bom? Então, tem aí um monte de gente no nosso território e nós somos impedidos de defender os nossos filhos, tá? Então, um pai não pode defender o próprio filho. Somente se um filho sofre bullying na escola, o pai desse menino agressor não faz nada, a mãe muito menos. Aí a pessoa, no calor da emoção, acaba fazendo uma besteira, não que seja essa a vontade de Deus, porque eu sei que não é. Mas a gente não tem como se defender mais. A justiça, ela julga o caso conforme o seu próprio olhar. Não tem mais justiça. Nós estamos configurando a Sodoma e Gomorra. Aí depois vocês não querem que a ira de Deus entre na nação? Né? Então, tá aqui. Presta atenção. Políticos que tiram a nossa defesa, tá? Que colocam nossas cabeças na espada, eles não merecem as nossas atenções, os nossos votos. Os nossos filhos são massacrados nas escolas por outras pessoas da mesma idade, tá? Como foi relatado. E os políticos só se beneficiam a si mesmos. Vê que eles fazem uma maravilha lá para poder elaborar leis, modificar leis para poder beneficiar a si mesmo, ou até mesmo os seus. Nós que estamos aqui embaixo, eles estão pouco se importando. Tá? Então, o candidato, presta atenção, o candidato que garantir as nossas defesas, liberando a cada um de nós, né? Ou seja, garantir para nós a nossa defesa pessoal, pois essa situação, a situação dessa que se encontra, tá tão difícil porque a PM não vai dar conta. Tá? Então, o político que defender e garantir o nosso direito de defesa e nos proteger através das leis nacionais, a Constituição, esse sim merece o nosso voto. Então, a gente tem que prestar atenção. Lembrando que a política, quem olha com os olhos espirituais vai entender. É mais voltado para o olho espiritual. Tá? Tem um candidato aí, vou chamar de santista. Ele lembra muito Fernando Collor de Mello. Tá? Ele não é um candidato, ele é um artista. A sua performance é idêntica à desse candidato, que teve o confisco aí da poupança. E muitos crentes estão querendo dar seu voto para eles. Tá? Então você cuidado, que essa guerra é mais espiritual do que física. Então você colocando qualquer um, mesmo que não ganhe, porque eu sei que não vai ganhar, mas você está entregando a sua vida para que o mal governe. O que aconteceu no passado ocorra no futuro. Então, ó, efatá, tá? Abram os vossos olhos, deixe que Jesus Cristo guie a sua vida. Então, gente, garanta as nossas defesas pessoal para que a gente possa, né, pelo menos ter como a gente se defender. Tá? Porque a gente, em alguns lugares, não tem mais opção, só a morte ou o abismo. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo, tá bom? Porque muitos efatar da parte de Deus virá. Então, eu peço que você curta, comente, compartilhe e me ajude a divulgar aí essa visão para os demais irmãos. Fiquem com Deus.